Boa noite a todos. Boa noite. Louvado e exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu me apresento em teu altar, para minha vida oferecer. Tudo que sou eu quero a ti dispor, e faço com imenso prazer te entregar a minha adoração. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Aceita minha humilde oração, que faço a ti, meu Senhor. Contempla em mim um servo teu que tem sede de servir. Eu quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Preciso estar diante de ti, derrama em mim a tua unção. Quero sentir o teu poder, a tua glória eu quero ver. E quando assim acontecer, vai ser maravilhoso, eu sei. Meu coração aberto está, Senhor meu Deus, vem me usar. Contempla em mim um servo teu que tem sede de servir. Eu quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Preciso estar diante de ti, derrama em mim a tua unção. Quero sentir o teu poder, a tua glória eu quero ver. E quando assim acontecer, vai ser maravilhoso, eu sei. Meu coração aberto está, Senhor meu Deus, vem me usar. Meu coração aberto está, Senhor meu Deus, vem me usar. Vem me usar. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Amém. E você que está aí nos acompanhando também, seja muito bem-vindo. E como sempre, compartilhe o canal, deixe seu like
para que outras pessoas venham conhecer também o canal. O tema de hoje é... Passa aí, por favor. Senhor, eu vou, liberta. Então a gente vai ver alguma coisa relacionada a esse tema. Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Venha ser que todas as pessoas que estão aqui estão nos acompanhando. Venha ser nesse momento agora com a leitura da Tua Palavra, que o Senhor conceda sabedoria para a gente entender e para que todos venham entender e praticar tudo que for passado aqui. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. No verso 19 diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vou fazer a mesma coisa de ontem. Antes da gente falar todo o capítulo, o contexto, vou falar uma história e depois a gente volta aqui novamente. Mas fixa esse verso aí na tua mente. Tinha um homem chamado Charles Colson. E ele foi um dos líderes cristãos mais reconhecidos dos tempos atuais, que foi esse aí, Charles Colson. Ele se destacou como um grande escritor, mas além disso, como uma pessoa preocupada com aqueles que sofriam na prisão. No entanto, no passado dele, Charles Colson, ele era conhecido como o gênio do mal. Gênio significa, pode colocar-se como criador, o criador do mal, para vocês verem como ele era reconhecido como uma coisa boa. E assim, o motivo: por anos ele serviu à presidência dos Estados Unidos e estava envolvido em vários escândalos políticos, de corrupção, de abuso de poder. E depois de ter sido culpado de várias acusações contra eles, Charles Colson, ele foi sentenciado à prisão e permaneceu encarcerado por 7 meses. Permaneceu preso por 7 meses. Porém, na prisão, ele foi tocado pelo Senhor e ele experimentou o perdão dos seus pecados. Dali em diante, ele se tornou uma nova pessoa. E quando as novas da conversão de Charles Colson ao cristianismo vazaram, foi em 1973. Naquele tempo, os meios de comunicação não eram tão eficientes igual hoje. E quando as notícias vazaram que ele se converteu, o jornal americano disse: se o senhor Colson, Charles Colson, se ele pode se arrepender dos seus pecados, há esperança para a gente também. Para vocês verem, porque esse homem era considerado alguém que, para a visão das pessoas, que não merecia mais ter uma segunda chance, ao ponto do jornal pegar a imagem dele e colocar assim: se ele pode se arrepender dos pecados, há esperança para a gente também. Amém. Então a gente vai descobrir todo o contexto da história da história de Charles Colson e também do capítulo. Mas assim, ele foi liberto, não apenas da prisão física, mas também da prisão espiritual. E eu gostaria hoje de meditar com você no poder que Jesus concedeu da liberdade, como fala sobre o tema hoje. E por isso, como você já abriu o capítulo 5 de Marcos, eu convido a você a acompanhar aí na sua Bíblia o capítulo de Marcos 5, capítulo 5 de Marcos, do verso 1 até o verso 20. E tem por título A Cura do Endemoniado Geraseno. Só um minuto aqui.
Marcos 5, do verso 1 ao 20. E assim, antes da gente ler, essa história está no livro de Marcos e no Evangelho de Marcos. E Marcos escreveu muitas histórias sobre Jesus e o poder que ele tinha de libertar. Quem estava aqui ontem percebeu que os 4 primeiros livros da Bíblia apresentam as boas novas da salvação de Jesus. E o livro de Marcos é uma dessas que apresenta as boas novas. E assim, Marcos apresentou várias histórias de libertação. Porém, a gente vai estudar hoje sobre uma história que é considerada a mais comovente e a mais dramática, porque teve um encontro com uma pessoa que estava possuída por demônios. Mas vamos lá, vamos ler juntos essa história fascinante. Capítulo 5, verso 1 ao 20. Vou ler aqui e depois a gente para analisar. Verso 1. Entremetentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou. Verso 7. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Verso 9. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele, o endemoniado: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Nesse mesmo momento estava passando muitos porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Verso 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram da cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes que fora um endemoniado que o deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E no verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Bora analisar o contexto aqui dessa história. Como falou aí no começo, quando Jesus desembarcou, tinha um homem com um espírito imundo, como está aí no começo da história, e veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, ele vivia nos sepulcros.
e ninguém conseguia prendê-lo. Ele já tinha sido preso várias vezes, porém toda vez que prendiam ele se libertava das correntes. E por muitas vezes ele foi acorrentado, como eu já falei, pelos pés e pelas mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros que prendiam seus pés. Ninguém era suficientemente forte para o dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele, como está falando aqui no verso 6. Como está falando aqui no verso 6. E um dia antes do encontro de Jesus, ele estava com os discípulos no meio da tempestade. Jesus estava com os discípulos no meio da tempestade. Isso está descrito em Marcos 4, verso 35 ao verso 41. Mas no meio daquela tempestade que ameaçava afundar o barco, Jesus disse o seguinte: aquieta-se, acalme-se. Em Marcos 4, verso 39. Sob o comando de Jesus, a tempestade parou e então veio a tranquilidade. Porém, passou a tempestade e na manhã seguinte, Jesus já estava em outro local e foi onde teve esse encontro com o endemoniado. E Jesus e seus discípulos, eles desembarcaram na margem do mar da Galileia, próximo à cidade chamada de Gadara. Quando eles ali chegaram, alguém deu a uma pessoa das boas-vindas de uma maneira incomum, que foi esse endemoniado, que veio do sepulcro, um homem arrastando correntes grossas, e seu corpo estava sangrando, reação das feridas que ele mesmo havia sido causado em si próprio. E junto com seus olhos vermelhos, deu a impressão que aquele homem ele parecia mais uma besta feroz, um animal feroz. E ao ver essa cena, talvez você se pergunte: por que esse homem agiu daquela forma? Por que ele estava possesso de demônios? Por que ele vivia entre os sepulcros? E por que ele vivia se torturando, se cortando? E a Bíblia nos dá a resposta disso aí. Em Marcos 5, versículo 2. Ela diz que aquele homem ele estava dominado por um espírito imundo. Infelizmente, pelo que deu para a gente perceber, aquele homem ele não estava agindo por conta própria. Pelo contrário, ele estava dominado pelas forças espirituais do mal. Em outras palavras, ele estava sob o domínio de demônios, como fala no verso 12. E assim, no tempo que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que consideram as histórias da Bíblia como uma ficção. E para muitos, a existência de Satanás e de demônios não é nada além de uma mentira. Muitos acreditam que tudo que a gente está lendo aqui, enfim, toda a Bíblia é tudo mentira. Em plena realidade que estamos vivendo. Mas permita-me dizer que a Bíblia nos diz que Satanás existe e que tem realmente uma batalha com os filhos de Deus. E na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, Paulo afirma o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Da mesma forma que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: somos advertidos, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás existe e seus propósitos não são bons. Você sabe o que o inimigo quer fazer com a vida das pessoas? E aí? Você sabe o que ele quer fazer com a vida das pessoas? Bora deixar aqui que a própria palavra responde isso aí. João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E o ladrão, nesse sentido, está falando igual Satanás. O inimigo procura destruir nossas vidas. Ele não quer nada de bom para as pessoas.
ele apenas procura encher nossas vidas com escuridão, dor e tristeza. Além disso, deveríamos saber que, embora o poder de Satanás seja grande, Satanás tem muito poder. É fato que ele tem muito poder. Muito poder. Porém, o nosso Deus, ele tem muito mais poder que ele. Amém. Essa é uma certeza que você tem que ter. E essa história, ela nos conta o seguinte, que quando o gadareno endemoniado, que foi o homem, o principal dessa história, que a gente está falando sobre ele, quando ele veio para onde Jesus estava, ele se ajoelhou naquele momento. Jesus e Satanás estavam face a face. Passa aí, bota na imagem do Jesus e do Satanás. E assim, naquele momento, Jesus e Satanás estavam face a face. E o inimigo procurou manter a sua vítima escravizada. A vítima dele era o endemoniado. Ele tentou manter de todas as formas ele escravizado. E Jesus procurou dar-lhe a liberdade. E a história continua dizendo: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Por que os demônios falaram isso? Porque Jesus, ele tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Os demônios responderam: meu nome é Legião, porque eram muitos. E como vocês viram, era 2.000 demônios. Não tinha nada mais, nada menos do que 2.000 demônios. E implorava a Jesus com insistência, como a gente vê aqui no capítulo. Que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando nesse mesmo exato momento. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos. Foram os próprios demônios que pediram para Jesus mandar eles para os porcos, para que entremos neles. E Jesus, ele deu a permissão. E os demônios imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e todos eles se afogaram, como fala no verso 13. Olha que interessante. Aquele homem que muitos anos havia sido uma vítima do poder das trevas, foi liberto por Jesus. E suas correntes emocionais haviam sido quebradas. Sua mente foi restaurada. Tudo através do poder libertador do nosso Deus. E o que aconteceu depois? A história nos diz que quando aquele homem foi liberto por Jesus, ele implorou pedindo para ir com ele, no verso 18. Mas Jesus não permitiu, e ver disso disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. No verso 19. Essa história não é muito diferente da história de ontem, da mulher samaritana. Jesus fez a revelação e automaticamente a mulher foi falar para outros o que tinha acontecido. E nesse caso aqui, Jesus realmente mandou um endemoniado, depois de ele ser curado, anunciar para a família dele e para as pessoas que ele tinha contato. E no cumprimento da ordem de Jesus, aquele homem que anteriormente foi uma vítima do poder de Satanás, partiu e começou a anunciar em Decápolis, a cidade dele. Ele partiu e foi anunciar para a cidade dele o que tinha acontecido com ele. E todos ficaram admirados, como fala aqui no versículo 20. Agora que ele era um homem livre, ele começou a dizer aos outros das maravilhas que Jesus havia feito em sua vida. E essa história, ela nos mostra o poder de Jesus, que ele tem de nos libertar. Não há nenhuma corrente que Jesus não possa quebrar. Não há nenhuma prisão que Jesus nos possa, que ele não possa abrir. E assim, Jesus Cristo tem o poder de nos libertar das trevas. E se você tem alguma dúvida sobre isso, a resposta também está na Bíblia, em Colossenses 1, versículo 12 ao versículo 14, que fala o seguinte:
dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, estávamos nas trevas, porém, através de Jesus, temos a redenção e saber sobre o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus, por intermédio de Jesus, nos libertou do poder das trevas. E assim, Ele pode libertar você de qualquer coisa que eu estiver escravizando. Hoje, você pode sair do lugar que está e dizer: eu sou livre em Jesus. Mas aí, só é se você querer. Se você não querer, infelizmente, Ele não irá lhe forçar a aceitar nada. Tá, mas eu falei de Charles Colson. Mas o que aconteceu? Eu falei que no começo ele é considerado na época, atualmente, como um dos cristãos mais influentes. Só que eu falei que ele estava na prisão. Mas o que aconteceu quando ele saiu de lá? Bora descobrir. O que aconteceu após Charles Colson deixar a prisão? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o endemoniado. Ele partiu e disse às pessoas as maravilhas que Deus tinha feito em sua vida. Charles estava preso, estava em uma vida de pecado, ele foi liberto. Depois que ele saiu de lá, ele falou. E a história diz que um dia, um pouquinho antes de ele sair da prisão, ele ainda estava preso. E assim, ele estava cuidando de assuntos pessoais dele dentro da prisão, enquanto outros detentos estavam jogando baralho. Ele estava cuidando de alguns assuntos dele e os colegas dele, colegas de sala, detentos, eles estavam tudo jogando baralho. E acontece que, de repente, um dos jogadores que estava jogando baralho, um detento de 1,80 m, é bem alto, ele deu um grito. E o grito foi o seguinte: e aí, Colson, você vai sair daqui em breve, não é? O que você vai fazer por nós? O cara parou o jogo, estava jogando baralho com os detentos ali. Ele sabia que o Colson ia sair da prisão. Ele parou e deu um grito para todo mundo ouvir. O que é que você vai sair por nós, vai fazer por nós depois que você sair daqui da prisão? E ele disse o seguinte: de repente, todo o ambiente ficou em silêncio. Todos os ouvidos estavam atentos para ouvir a resposta. Estava todo mundo jogando. Quando ele falou isso, todo mundo ficou calado, porque o pessoal estava curioso para saber a resposta. E sabia do passado de Charles Colson. E assim, ele disse o seguinte: eu vou ajudar de alguma forma. Colson respondeu: eu jamais me esquecerei de vocês. O cara que estava jogando baralho, ele falou: isso é tudo mentira, isso é conversa fiada. Gritou novamente a mesma coisa. Enquanto ele jogava as cartas na mesa, todo mundo dizia isso. Depois que ele falou isso, que isso era tudo mentira de Charles Colson, todo mundo que estava jogando baralho com ele falou isso. Que aquilo que ele estava falando era tudo mentira, tudo conversa fiada, tudo perdendo tempo. Quando ele saísse da prisão, ele não ia mais se lembrar de ninguém. Só que quando a história continua, outra pessoa, a curiosidade aqui, outra pessoa, além de tudo isso que aconteceu, outra pessoa ainda disse: todo mundo diz isso. Eu já vi vários como você chegando na prisão de uma maneira desgraçada e saindo da prisão falando que sua vida foi renovada em Deus. Eu já vi, isso aí não é novo para a gente. E todos falavam isso. Todos os detentos falavam isso. Mas, assim que você sair, você vai esquecer da gente. Rapidamente, ninguém se importa conosco. Ninguém. Todos falavam isso. Porém, depois de quase 35 anos, após aquela conversa, milhares de cristãos voluntários de várias igrejas em 113 países ao redor do mundo
se preocupam em visitar prisões, ajudar detentos, ajudar suas famílias e compartilhar as boas novas de Cristo com os presos. Quem foi o idealizador disso aí? Charles Colson. Ele criou um instituto, não vou ler o nome aqui que é em inglês, não sei falar inglês, mas é um instituto de ajuda de prisão a presos. É um fundo de dotação para a comunidade de prisão, para ajudar pessoas a levar a mensagem para vários presos ao redor do mundo. E assim, são várias igrejas envolvidas. E esse movimento se tornou a maior fraternidade de ajuda a prisioneiros, não foi só dos Estados Unidos, mas do mundo, para vocês terem uma ideia. Então aqui Charles Colson disse sobre quando sair da prisão vou fazer alguma coisa, realmente era verdade, não era mentira. E assim, um endemoniado, ele foi liberto e imediatamente começou a contar as maravilhas que Deus havia feito em sua vida. Charles Colson foi liberto e imediatamente iniciou um ministério para ajudar aqueles que sofriam na prisão em todo o mundo. Da mesma forma, quando experimentamos a liberdade que o Evangelho nos concede, não conseguimos permanecer em silêncio. Pelo contrário, sairemos para contar as boas coisas que Deus fez em nossas vidas. Então, o assunto principal hoje aqui, a lição que eu quero que você entenda é o seguinte: é que você tenha a vontade e principalmente a coragem de experimentar a liberdade que apenas Jesus pode dar. E eu garanto para você que você não conseguirá permanecer em silêncio após você sentir em sua vida essa liberdade. E assim como o homem que foi liberto dos demônios, você dirá: Senhor, eu vou. Você vai ser curado, você vai ser liberto e você vai dizer: eu vou. Vou falar para outras pessoas e assim vai virar um efeito infinito e bem interessante. Nesse momento iremos ter um louvor com o nosso irmão Felipe. Eu peço que você medite na letra da música que ele vai cantar. Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro e acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e do perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu, coberto ainda por um véu, que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim
Tu és o grande Senhor da vitória, sejas para sempre a quem rendo glória. Eu acredito que há poder na tua palavra. Eu acredito, viver sem Deus é apostar em nada, e acredito que a fé é necessária para revelar que é possível ver e enxergar o invisível. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glória. A quem eu inclino de joelhos adoro, a quem eu consigo tocar quando oro, a quem eu um dia entreguei minha vida, aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, Senhor, eu te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço ao teu povo. Tu és o Rei de poder soberano. Eu sou teu servo, te sirvo e te amo. Amém. O que Deus quer é que você acredite nele, que ele possa fazer uma transformação na sua vida. Mas para ele fazer a transformação, você basta acreditar. E pode ter certeza que ele vai fazer, se você quiser. Você tem que aceitar também. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Venha ser por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem e assim, que conceda a sabedoria para elas, para não só entender, mas também ter a força e a vontade de praticar. Venha ser por todas as pessoas no caminho de volta aos suas casas. Protege todos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.